Inteligência artificial consegue classificar supernovas com até 90% de precisão. Uma equipe de astrônomos do Center for Astrophysics em Harvard Smithsonian desenvolveu uma inteligência artificial capaz de classificar supernovas sem a necessidade de utilizar as tradicionais análises espectrais. Em vez disso, o algoritmo trabalha com as características visíveis dessas explosões. Os conjuntos de dados e classificações dos resultados já foram disponibilizados publicamente. IA já é mais eficaz do que astrônomos em análises de exoplanetas circumbinários. Inteligência artificial vai ajudar a NASA a analisar dados sobre exoplanetas. Existência de mais 50 exoplanetas é confirmada contando com machine learning. Para isso, eles desenvolveram um programa que classifica diferentes tipos de supernovas com base nas curvas de luz delas, ou seja, na mudança de brilho que apresentam ao longo do tempo. Temos aproximadamente 2.500 supernovas com curvas de luz obtidas pelo estudo Pan-STARRS 1 Medium Deep Survey, diz Griffin Ossianzadeh, pesquisador pós-doutorando no CFA e principal autor de um dos 2 estudos produzidos. Dessas, 500 delas têm espectros que podem ser utilizados para classificação. Depois, o classificador foi treinado com este grupo para classificar as supernovas que restaram, cujo espectro não pôde ser observado. Quando o modelo de machine learning foi treinado para a classificação das supernovas com base nas características visíveis que apresentam, os astrônomos conseguiram classificar dados reais do estudo de 2.315 supernovas, com taxa de precisão de 82% mesmo sem uso do espectro. Segundo Edu Berger, astrônomo do CFA, a inteligência artificial conseguiu cada vez mais precisão quando recebeu solicitações específicas. O machine learning procura uma correlação com 500 especificações espectroscópicas, e nós o fizemos comparar as supernovas em diferentes categorias, com cor, taxa de evolução ou brilho, diz. A supernova Cassiopeia A, que está entre os 10% daquelas que os cientistas conseguem estudar de perto, imagem, reprodução /NASA /JPL Cautes /STC /SAL. Em seguida, o algoritmo foi alimentado com informações já existentes, o que levou a taxa de precisão para níveis entre 80% e 90%. Isso se deve ao fato de que os astrônomos puderam acessar um conjunto de dados extenso o suficiente para treinar o classificador de supernovas baseado na inteligência artificial, de modo que foi possível criar os algoritmos sem precisar usar simulações. Se você faz uma curva de luz simulada, você está presumindo como a supernova seria. E o classificador também vai aprender essas presunções, explica Ossianzadeh. É que, nesse caso, o classificador não vai funcionar tão bem com dados reais quanto funcionaria com os dados simulados porque a natureza sempre tem algumas surpresas. Esse projeto tem grandes implicações tanto para dados já produzidos quanto para aqueles que serão obtidos por telescópios no futuro. Por exemplo, o observatório chileno Vera Rubin deverá ficar pronto em 2023. Irá liderar a descoberta de milhões de novas supernovas e outros tipos de objetos distantes. Assim, os astrofísicos terão novas oportunidades e desafios a enfrentar, já que, embora a taxa de descobertas aumente consideravelmente, os recursos espectroscópicos não irão passar por isso. Segundo Ashley Villar, autora principal do segundo estudo, a cada 10.000 supernovas descobertas por ano, os cientistas só conseguem dados do espectro de cerca de 10% delas. Isso significa que apenas 0,1% das supernovas descobertas anualmente pelo Observatório Rubin vão receber classificações espectroscópicas, diz. Os 99,9% de dados restantes vão ser inúteis sem métodos como o nosso. Além disso, vale lembrar que os dados do algoritmo serão disponibilizados publicamente, e são um software de uso simples e acessível. Foi muito importante para nós que esses projetos sejam úteis para toda a comunidade, não só para nosso grupo, finaliza Ossianzadeh. Os artigos com os resultados do estudo foram publicados na revista Astrophysical Journal, e podem ser acessados aqui e aqui. Fonte: Center for Astrophysics. Artificial inteligência classifica explosões de supernova com precisão sem precedentes. Liberação número 2020 a 32. Para lançamento. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 a 10h45. Casa: Cambridge, Matraço.
A inteligência artificial está classificando explosões de supernovas reais sem uso tradicional de espectros, graças a uma equipe de astrônomos do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Os conjuntos de dados completos e as classificações resultantes estão disponíveis publicamente para uso aberto. Ao treinar um modelo de aprendizado de máquina para categorizar supernovas com base em suas características visíveis, os astrônomos foram capazes de classificar dados reais do Pan-STARRS 1medium Deep Survey para 2.315 supernovas com uma taxa de precisão de 82% sem uso de espectros. Os astrônomos desenvolveram um programa de software que classifica diferentes tipos de supernovas com base em suas curvas de luz, ou como seu brilho muda com o tempo. Temos aproximadamente 2.500 supernovas com curvas de luz do Pan-STARRS 1medium Deep Survey. Dessas, 500 supernovas com espectros que podem ser usados para classificação, disse Griffin Ossianz-AD, um pesquisador de pós-doutorado no CFA e autor principal do primeiro de 2 artigos publicados no The Astrophysical Journal. Treinamos o classificador usando essas 500 supernovas para classificar as supernovas restantes onde não fomos capazes de observar o espectro. Edu Berger, astrônomo do CFA, explicou que, ao pedir à inteligência artificial para responder a perguntas específicas, os resultados se tornam cada vez mais precisos. O aprendizado de máquina procura uma correlação com os 500 rótulos espectroscópicos originais. Pedimos a ele para comparar as supernovas em diferentes categorias, cor, taxa de evolução ou brilho. Ao alimentar o conhecimento real existente, ele leva maior precisão, entre 80% e 90%. Embora este não seja o primeiro projeto de aprendizado de máquina para classificação de supernovas, é a primeira vez que os astrônomos tiveram acesso a um conjunto de dados real grande o suficiente para treinar um classificador de supernovas baseado em inteligência artificial, tornando possível criar algoritmos de aprendizado de máquina sem uso de simulações. Se você fizer uma curva de luz simulada, significa que está fazendo uma suposição sobre a aparência das supernovas e seu classificador aprenderá essas suposições também, disse Ossianz-AD. A natureza sempre lançará algumas complicações adicionais nas quais você não levou em consideração, o que significa que seu classificador não se sairá tão bem com dados reais quanto com dados simulados. Como usamos dados reais para treinar nossos classificadores, isso significa que nossa precisão medida é provavelmente mais representativa do desempenho de nossos classificadores em outras pesquisas. Conforme o classificador categoriza as supernovas, disse Berger, seremos capazes de estudá-los em retrospecto e em tempo real para escolher os eventos mais interessantes para um acompanhamento detalhado. Usaremos o algoritmo para nos ajudar a escolher as agulhas e também para olhar o palheiro. O projeto tem implicações não apenas para os dados de arquivo, mas também para os dados que serão coletados por futuros telescópios. O Observatório Vera-C Rubin deverá entrar em operação em 2023 e levará à descoberta de milhões de novas supernovas a cada ano. Isso apresenta oportunidades e desafios para os astrofísicos, onde o tempo limitado do telescópio leva a classificações espectrais limitadas. Quando o Observatório Rubin ficar online, ele aumentará nossa taxa de descoberta de supernovas em 100 vezes, mas nossos recursos espectroscópicos não aumentarão, disse Ashley Villar, Simmons Jr. Fellow da Universidade de Columbia e autora principal do segundo dos 2 artigos, acrescentando que, embora cerca de 10.000 supernovas sejam descobertas a cada ano, os cientistas coletam apenas espectros de cerca de 10% desses objetos. Se isso for verdade, significa que apenas 0,1% das supernovas descobertas pelo Observatório Rubin a cada ano receberão um rótulo espectroscópico. Os 99,9% restantes dos dados serão inutilizáveis sem métodos como o nosso. Ao contrário dos esforços anteriores, onde os conjuntos de dados e classificações estavam disponíveis apenas para um número limitado de astrônomos, os conjuntos de dados do novo algoritmo de aprendizado de máquina serão disponibilizados publicamente. Os astrônomos criaram um software fácil de usar e acessível, e também divulgaram todos os dados do Pan-STARRS 1medium Deep Survey junto com as novas classificações para uso em outros projetos. Ossianz-AD disse, é muito importante para nós que esses projetos sejam úteis para toda a comunidade de supernovas, não apenas para o nosso grupo. Há tantos projetos que podem ser feitos com esses dados que nunca poderíamos fazer todos nós mesmos. Berger acrescentou, esses projetos são dados abertos para a ciência aberta.
Este projeto foi financiado em parte por uma bolsa da National Science Foundation, NSF, e da Harvard Data Science Initiative HDSI. Referências: Super Ryan, um pipeline de classificação fotométrica de supernova semi-supervisionado treinado em supernovas Pan-STARRS 1 Medium Deep Survey, Avilar et al., The Astrophysical Journal, 2020, 17 de dezembro, DOI, 10.3847.538 a 4.357 ABIC 6FD, pré-impressão, https://archive.org/pdf/2008.04921.pdf. Classificação fotométrica de 2315 Pan-STARRS 1 Supernovae com Superpurpur Geoscience AD et al., The Astrophysical Journal, 2020, 17 de dezembro, DOI, 10.3847.538 a 4.357 ABIC 42B, pré-impressão, https://archive.org/pdf/2008.04912.pdf. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.